beleza? Mais um vídeo meu aqui hoje. Curso, qualificação, profissionalização da eletricidade industrial. É o seguinte, pessoal. Como eu tô fazendo uns vídeos aí, tentando passar algumas informações que eu tenho pro pessoal aí. Então eu fiz uns outros vídeos, sempre tô postando alguma coisa. E a base para elétrica, para você entender de elétrica ou eletrônica. Tô com o celular na mão aqui, né? E a básica de tudo para você ficar bom e ter um bom conhecimento, você vai ter que... O princípio de tudo, você vai ter que conhecer o átomo. Eu vou dar umas pinceladas, mas depois aí você, com um pouco dessas pinceladas que eu dei aqui, aí você vai no YouTube e procura as informações para ver se estão corretas ou não, ou ver se você entendeu, ou até mesmo eu postar vídeos também aí, né? Quem sabe você consegue explicar de uma forma melhor e todo mundo ganha com isso, beleza? Então eu tô com material aqui, tô com uma apostila e ela tem um monte de páginas, umas 20, mas fala um monte de baboseira e não chega a um denominador comum. Então é o seguinte, a base de tudo do universo e de todas as coisas são formados por uma molécula chamada átomo. O universo ele é composto de uma menor partícula invisível chamada de átomo. Você é constituído de átomo. O universo é constituído de átomo. Todas as matérias que você consegue tocar com a mão, ou até mesmo que você não toque, ele tem átomos. E a estrutura atômica, a base da estrutura atômica, pelo menos que eu conheço, ela é formada por elétrons e por prótons, nêutrons, e há mais ou menos uma estrutura molecular formada aqui. Os elétrons, ele vira em torno do átomo, numa estrutura atômica, então ele está em órbita, eles ficam girando em torno do átomo, basicamente isso. E o nome eletricidade surgiu dos elétrons, desse estudo. A eletrônica surgiu dos elétrons, do átomo, eletrônica, atômica, então surgiu tudo daí. A elétrica, ou a ciência que estuda a eletricidade, ou a estática, ela surgiu há 600 anos antes de Cristo. Os gregos descobriram que tinha uma matéria chamada... descobriram lá uma pedra, né? Não matéria, descobriram uma pedra âmbar, chamada de âmbar. A eletricidade, como ciência, datada a 600 anos antes de Cristo, quando os gregos observaram que uma pedra de âmbar, ao ser atritado com a lã, adquiria a capacidade de atrair para si pequenos objetos. Então o que é isso? É estática. Eles descobriram que o âmbar tinha essa característica, daí esfregando ele mexia na estrutura dos elétrons e mexia na estática. Então é o seguinte, eu não vou entrar muito em detalhes sobre o átomo, só de uma citada. Nesse material aqui tem uma foto aqui, ó, da estrutura dos elétrons. Os elétrons, deixa eu ver aqui. Os prótons têm carga elétrica positiva. Os elétrons têm carga elétrica negativa. Então os elétrons eles têm carga elétrica negativa.
Os elétrons têm carga elétrica negativa. Isso é muito importante você saber. Você vai usar mais para frente. Os prótons têm carga elétrica positiva. Muito importante isso. E no caso aqui, deixa eu segurar o celular que tá meio foda aqui. O princípio fundamental da eletrostática é a chamado princípio de atração e repulsão, cujo o anunciado é: cargas elétricas de sinais contrários se atraem e de mesmos sinais se repelem. Então é o seguinte, é que eu li aqui e me atrapalhei, mas eu vou ler essa frase com calma e vou explicar ela. Então ele diz aqui o seguinte: o princípio fundamental. Então o princípio fundamental da eletrostática é o seguinte: cargas elétricas de sinais contrários se atraem e de mesmos sinais se repelem. Então, se eu tiver, no caso lá, um elétron e um próton, no caso, eles vão se atrair. O próton vai atrair, ele vai atrair os elétrons, entendeu? Então eles vão se atrair, atração. E de sinais iguais, eles vão se repelir. Elétron repele elétron, próton repele próton. Então é a repulsão. É o seguinte, agora eu vou dar uma mudada um pouco de assunto aqui, para tentar explicar o princípio da geração da eletricidade, e depois você procure também. É o seguinte, eu fiz um desenho aqui. Esse aqui basicamente é um motor com sua estrutura. Esse aqui eu fiz tipo o dínamo dele aqui, uma peça girante. Essa aqui é uma peça que gira dentro do motor. Chama de estator, tem um monte de nome para essa peça, mas aqui só para você entender um pouco, que não é tão importante. Você procura aí que tem bastante vídeo no YouTube, como que funcionam motores e outras coisas mais. Então, ele tem um campo pré-determinado já nele, e ele tem aqui tem um condutor, ele tem uma bobina, e toda a matéria, que eu já tinha falado, ela tem o átomo. Então o condutor ele tem um átomo. Quando você tem aquelas cargas lá, as cargas elétricas, elas estão equilibradas. Se você chegar e girar esse rotor, ele vai induzir um campo elétrico e vai criar uma DDP. Vai criar uma DDP aqui no fio, a diferença de potencial. Ele vai ficar igual isso, ó. Vai ficar elétron para um lado, próton para o outro. Os prótons ficam no seu lugar, só que os elétrons ficam tudo para um lado. Então ele vai induzir a corrente e vai ter essa DDP. Só que é o seguinte, você girou uma vez e parou. Se você parar de girar, se você criou a DDP no instante, então digamos aqui você criou uma DDP aqui, né? O fio condutor vem aqui, passa pelo bobinado. O fio tá aqui, ele vem, passa pelo bobinado do motor e sai. Ele tem um monte de espira. Quando você gira, ele induz um campo elétrico. Esse campo elétrico, ele cria uma DDP aqui. Só que se você parar de girar, ele morre, o campo elétrico. Aí no segundo giro dele, ele vai inverter. Então digamos que aqui estava positivo e aqui ficou negativo. No segundo giro, aqui vai ficar negativo e aqui vai ficar positivo. Tá entendeu? Então no primeiro momento ele ficou numa polarização. Aqui ficou positivo, ele girou e ficou uma DDP. Só que se você girou, parou, morreu o campo elétrico, morreu a DDP. Se você não tem mais a DDP aqui, o troço fica inútil. Se você quer uma DDP, é para você usar a corrente elétrica, as correntes dos elétrons no condutor. Então, se morreu a DDP aqui, morreu, você não tem mais trabalho do motor, ele está parado. Aí se ele continuar o giro dele,
ele vai inverter a polaridade. O que era positivo ficou negativo e vice-versa. Por isso que aqui é chamado de AC. Que ele forma uma tensão AC alternada. Porque esse giro norte-sul ele fica se alternando. Uma hora tá o sul em cima, o norte ele fica girando. Só que esse troço ele tem que virar numa frequência certa. Senão ele pode mexer se você mexer na frequência, você mexe na tensão. E o que a gente quer é mais ou menos uma tensão, né? Vamos, digamos que eu queira 130 volts aqui, né? 130 volts AC, alternada a corrente daqui. Então eu vou ter que ter mais ou menos uma frequência de giro. Por isso que entra o HZ lá, em homenagem ao Hertz. Um estudioso que estudou isso, aí adotaram esse HZ, aquele que estudou o fenômeno do Hertz, das ondas de rádio, assim vai, das oscilações. Então, como aqui tem o campo é girante, ele vai ter uma oscilação. Aí esse aqui vai ficar 50 Hz ou 60 Hz. Desculpa aí que estou filmando aqui e segurando o celular e falando ao mesmo tempo, né? É complicado. Eu não tenho uma boa câmera. Então, esse rotor ele vai girar numa determinada rotação RPM. O que é a RPM? Rotação por minuto. Ele vai rodar nessa rotação por minuto, que é igual a 60 Hz aqui no Brasil, maioria dos local, e 60 Hz. Então é o seguinte, então eu não vou estender muito, vou ficar só nisso. Se você quiser mais alguma coisa, mas o princípio o básico do gerador é isso. Ele gira um determinado rotor, né? E ele cria um campo eletromagnético que vai expandindo e retraindo, nessa frequência. Aí se dá o fluxo direto. Se você para de rodar ele, ele desaparece. A DDP aqui. Por que desaparece? Porque o átomo e os elétrons, eles voltam para a sua combinação inicial do condutor. Soma esse campo elétrico. Beleza? Então o gerador basicamente ele é uma bomba de elétrons, ou gerador comumente chamado. Esse gerador, conforme o tamanho dele, a quantidade de espira nas concessionárias, eles trabalham com esses geradores. Eles trabalham com uma unidade bem alta, que é chamado megawatt. Algumas empresas têm geradores e eles usam uma sigla, uma nomenclatura para uma unidade que é chamada de megawatt. Esse watt também, esse watts, é um cara lá, um físico, o Watts, ele é um físico que ele trabalha nessa área da eletrônica, da ciência da elétrica. O Watt, ele é um cientista também. Se você procura, você vai descobrir quem ele é. Que é essa unidade de watt, que é a potência que o gerador pode dar. Aí esse gerador, ele tem um eixo, né? Ele tem um eixo. Deixa eu só arrumar aqui. Esse gerador ele tem um eixo. Alguém vai ter que girar esse eixo. Não existe nada de graça. Girando esse eixo, ele transforma, né? Por isso que esse gerador tá certo. Na realidade ele gera, mas ele não gera nada. Ele seria um transformador. Só que o transformador já tem uma outra peça que o nome dela é transformador, você se confundiria. Então ele é uma bomba elétrica, comumente chamado de gerador. Só que o nome mais correto para isso seria um transformador Por que um transformador? Porque ele vai transformar o movimento mecânico, né? Você vai ter que girar. Se você gira ou com a mão, estaria fazendo um movimento mecânico e você estaria transformando um movimento mecânico em um movimento para criar um campo elétrico e gerar eletricidade, entendeu? Então o gerador aí que
que as pessoas falam aí, é uma bomba de elétrons. Gerador de eletricidade. Só que na realidade é um transformador, que ele transforma um movimento mecânico em eletricidade. Gira-se o rotor, cria-se um campo magnético com a circulação de elétrons, ou uma DDP, porque a circulação de elétrons também depende da carga. Se você tiver uma carga uma carga que volta aqui, os elétrons vão circular no circuito e vai ter uma corrente de elétrons, um movimento ordenado dos elétrons no condutor. Então voltando aqui no eixo, aí esse esquema do eixo que é legal, porque você pode ter no Brasil, que é usado muito hidrelétrica, porque hidro, que vem da água. Então você tem as barragens, tem um chamado de turbina, né? O nome desse aqui é o gerador, né? A bomba de elétrica é chamada de turbina. Essa turbina gira e gira o gerador. Essas turbinas são enormes, tem uma força descomunal. Se você pesquisar aí você vai ver que é interessante. E daí tem térmica, tem termoelétrica, e tem vários outros. Tem aí a do vento, que também tem uma hélice aqui, ó. Você tem uma hélice e ele gira o gerador e por aí vai. Nesse caso aqui eu dei algumas informações, são básicas. Você deve procurar mais, que é só para abrir sua mente aí, para ver onde que você tem que procurar. Então você procura vídeos no YouTube que fala da DDP, da diferença de potencial dos geradores, como que funciona a eletricidade. Se você tiver interessado, muito obrigado. E se você tiver algum conhecimento, poste também alguma coisa. Muito obrigado para vocês. Falou, tchau, tchau.